Então esse treinamento ele é intensivo porque visa justamente isso, transformar os cidadãos do reino de Deus em verdadeiros guerreiros, como parte de um exército bem equipado, bem treinado, para fazer com que o reino de Deus se manifeste nessa terra. Amém. Amém. O reino de Deus é tomado por violência, por esforço, sabe, a gente tem que de fato ser violento no espírito. Às vezes a gente fala isso, tem alguns irmãos que falam, amém, eu vou ser violento na minha casa. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que eu estou dizendo. Fala assim comigo, Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ao mesmo tempo ele é o Cordeiro de Deus. Então, em relação ao povo de Deus, em relação ao trato com o próximo, Jesus sempre tratou como Cordeiro. Sempre foi um Cordeiro. Mas no que diz respeito à tomada, ao estabelecimento do reino de Deus, e principalmente a vencer todos os inimigos do reino de Deus, Jesus sempre agiu como um leão. Amém? Aleluia. Você pode ver isso muito bem colocado em Mateus, naquele episódio quando Jesus entra no templo e a Bíblia diz que ali estão os cambistas, eles estão promovendo um verdadeiro comércio terrível na casa do Senhor, e Jesus fica extremamente indignado com essa situação e violentamente ele vai agindo ali, expulsando esses cambistas, derrubando as mesas. E é muito difícil nós olharmos para Jesus naquele momento e vermos um Jesus manso, um Jesus suave, porque naquele momento o zelo da casa do Senhor, o zelo do reino de Deus o tomou de tal forma, de tal maneira, que ele agiu como um leão ali. Amém? Amém? E quando a gente fala de leão, nós estamos falando de possessão, nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de reconquista, nós estamos falando de tomar posse da herança, amém? E expulsarmos os inimigos que querem impedir-nos de receber a herança que nós temos no Senhor. Mas ao mesmo tempo, esse texto na palavra do Senhor declara que quando Jesus expulsou ali, veio as crianças e muitos enfermos e ele curou. Então ele agiu como cordeiro. Aleluia. Então tem que existir essa dupla dimensão em nós. Então no trato com a esposa nós temos que ser cordeiros. No trato com os filhos nós temos que ser cordeiros. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Mas no que diz respeito às doenças, nós temos que ser leão. Amém. No que diz respeito aos Glória a demônios, nós Deus. temos que ser leão. Amém? Então é isso que nós queremos nesse segundo módulo, é justamente levarmos o povo de Deus a viver como um verdadeiro exército do Senhor. Agora, para ser parte de um exército, algumas coisas precisam acontecer. Por exemplo, você vê quando os jovens civis, eles se alistam e começam a se preparar para serem parte de um exército. Muda completamente o comportamento desse jovem. Muda completamente o caráter desse jovem. Antes ele vivia para si. A maioria dos jovens são assim, egoístas, não se preocupam muito com ninguém, o negócio é eu viver minha vida, tal, pensa em se divertir, pensa em lazer. Não está nem muito aí não para as pessoas e para as coisas. Ok? Mas quando ele começa a receber um treinamento militar, diga comigo, treinamento militar, começa a formar o caráter deles. Amém? E aí ele vai ter que começar a aprender o que é disciplina. Ele vai ter que começar a aprender o que é protocolos. Amém? Que existem protocolos. E de repente, ele chega num nível, quando ele se envolve mesmo, e a gente vê isso muito bem nos filmes, né? Que retratam os filmes de guerra, por exemplo, que ali no campo de batalha, o egoísmo não tem mais lugar. Que ele já não pensa mais só em si mesmo. Que automaticamente, por conta de ser parte de um exército, ele começa a agir coletivamente, a pensar no seu próximo. E tão intensamente isso que chega ao ponto até mesmo de entregar a sua vida em favor do seu povo, em favor da sua nação, em favor do seu país. Mudou alguma coisa no coração desse jovem. Amém? Você vê isso nos filmes, né? Quando eles chegam para compor o grupo, cada um ouvindo seu tipo de som, seu tipo de música, e é briga, é discussão, é um empurrando o outro, um querendo passar. Mas quando eles estão lá fora, depois de treinados, amém? Depois de treinados, quando eles estão lá fora no campo de batalha, eles estão cumprindo um a
Aleluia. Aqueles que eram inimigos, amém? Porque um era do norte, o outro era do sul. Ali, quando eles estão como exército de uma só nação, não existe norte, não existe sul, não existe preto, não existe branco, não existe latino, não existe americano. Eles são um só povo, uma só nação. Amém.